Bem-vindo a mais um vídeo do Controle Ágil. Neste vídeo aqui nós falaremos do relatório de transações financeiras. Estou aqui no menu de relatórios em transações financeiras. Vou clicar nos três risquinhos aqui para ocultar o menu do Controle Ágil. O relatório de transações financeiras ele é bem bacana. Ele vai permitir que a gente analise os nossos lançamentos de receita e de despesa no detalhe, inclusive colocando alguns agrupamentos. Vamos ver na prática. Vou colocar aqui a data de início, dia 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, vou analisar o ano de 2024 inteiro. E vou gerar o meu relatório. Cliquei em gerar e aqui ele já foi gerado. Ó. Eu tenho diversos campos que compõem os meus lançamentos, tanto de despesas, ó, identificado por DE, aqui na coluna tipo, e RE, que é referente às minhas receitas. Então aqui é onde identifico as minhas receitas e despesas dentro do relatório. E aqui então eu tenho uma lista com todos os meus lançamentos deste período. Eu posso personalizar algumas coisas neste relatório. Então, por exemplo, aqui eu tenho a coluna forma de pagamento. Eu posso, se eu vier aqui neste campo de colunas ativas, eu posso exibir este campo no relatório, ou se eu desmarcar, eu oculto o campo do relatório. Então eu escolho quais campos eu quero e quais informações eu quero que apareça no meu relatório. E um dos recursos mais bacanas deste relatório são os agrupamentos. Eu posso criar até 4 agrupamentos. Eu tenho aqui o agrupamento 1, 2, 3 e 4. E como funciona? Aqui no agrupamento 1, eu vou escolher categoria, ou seja, eu vou agrupar o relatório pelas categorias. E vou gerar novamente o meu relatório. E veja, o meu relatório ele foi agrupado pelas categorias. Eu tenho aqui então a categoria despesas, marketing, anúncios digitais. Eu tenho 3 lançamentos de R$500 cada um e que totaliza R$1.500 para esta categoria. Descendo um pouco mais, eu tenho a categoria despesas, veículos, combustível. Eu tenho todos estes lançamentos aqui para a categoria combustível. E eu vejo a categoria aqui, ó. Tem aqui o campo categoria, ó. E eu vejo que todos os lançamentos são referentes à categoria combustível. Aqui eu tenho o valor e o valor de cada lançamento. Legal? Então, além do agrupamento 1, eu posso criar outros agrupamentos. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui no agrupamento 2 e escolher parceiro. Então, vou fazer o agrupamento 1 categoria e agrupamento 2 parceiro. E gero o relatório. Veja que bacana, ó. Em despesas, né, que é o meu primeiro agrupamento, eu tenho a categoria, ó, despesas, marketing, anúncios digitais. Eu tenho o parceiro Antônio, tem um lançamento para o parceiro Antônio e 2 lançamentos para o Facebook. Então eu categorizei por categoria e por parceiro. Aqui em veículos combustível, ó, eu tenho então categoria veículos combustível e o parceiro é só o posto Shell. Descendo um pouco mais, eu tenho, ó, categoria manutenção e o parceiro é mecânica BR. E assim por diante, ó, salários e funcionários aqui. Eu tenho, na verdade, é 13º salário e um determinado parceiro. Funcionários e outro determinado parceiro aqui. Então eu consigo categorizar as minhas informações dentro deste relatório. E não necessariamente a ordem precisa ser categoria e parceiro. Eu poderia vir aqui e escolher como primeiro campo o parceiro e gerar o meu relatório. Então fica totalmente dinâmico e vocês podem gerar da forma que achar melhor. Então aqui, ó, gerei por parceiro. Vou colocar aqui categoria e depois centro de custo, por exemplo, e gero o meu relatório. Eu faço toda uma análise, ó, por parceiro, por categoria e por centro de custo. Depois, então, dentro aqui do Antônio eu tenho
essa parte aqui, esta categoria, depois esta e depois esta. E assim por diante, tá? Então, eu crio diversos agrupamentos para o meu relatório. Isso ajuda demais a gente a analisar o que está acontecendo com as nossas finanças. Aonde mais eu estou gastando, quanto que eu estou gastando com um determinado fornecedor, eu consigo ver tudo agrupado. E eu posso visualizar essas informações tanto para, todos aqui no tipo de lançamento, tanto para receita e despesa junto, ou eu poderia só escolher receita ou despesa. Então, por exemplo, vou escolher aqui só receita e vou gerar o meu relatório. Então, eu gerei ele sem nenhum agrupamento, mas eu poderia vir aqui e escolher, eu quero visualizar por parceiro. E eu analiso as minhas receitas por parceiro. Eu vou colocar aqui também as categorias. Legal, né? E se vocês repararem, é um relatório bem rápido. A gente clica e ele já dá o retorno das informações aqui pra gente. Vou colocar o agrupamento 3 e gero. Bem bacana, né? E aí eu tenho diversos filtros que vocês podem explorar. Empresa, o status, parceiro, conta bancária, categoria, centro de custo, projeto, forma de pagamento e as referências 1 e 2 que estão presentes lá na tela de lançamento, tá? Então aqui eu poderia vir e escolher um determinado parceiro, por exemplo, Dell do Brasil, e só analisar a Dell dentro do meu relatório, tá? Então é uma outra possibilidade, escolher um determinado parceiro ou uma determinada categoria e fazer a análise. Então, o relatório de transações financeiras, ele é bem útil, a gente consegue analisar tanto agrupado quanto aberto, ou assim, sem nenhum agrupamento, né? Então, posso fazer diversas análises aqui. Uma outra dica, eu poderia visualizar, por exemplo, eu vou colocar aqui as minhas despesas no ano de 2024 que estão abertas. E gero o relatório. Então aqui eu visualizo só as minhas despesas em aberto neste período. E lá embaixo eu vou ter um totalizador. Então serve também para um relatório de contas a pagar ou de contas a receber. Tá? Então aqui eu conseguiria visualizar as despesas de um determinado ano, inclusive agrupar por parceiro. O que eu tenho a pagar durante esse período e agrupado por parceiro. Para Centauro eu tenho 2 lançamentos aqui, 2.050. Enel Energia eu tenho 25 mil. Gráfica São José, 16 mil. Então eu posso utilizar o relatório de transações financeiras para essa finalidade também, para analisar as despesas em aberto, ou as despesas pagas, ou as receitas em aberto também. Então coloquei aqui receita, anos de 2024, em aberto, agrupado por parceiro. O que eu tenho a receber da Dell? 76 mil. Quanto eu tenho a receber da loja do André? 57 mil. Bacana, né? Então o relatório de transações financeiras ele é bem versátil. A gente pode utilizar ele em diversas ocasiões aqui. Eu também posso exportar ele para um arquivo PDF. Legal? Bom, pessoal, muito obrigado por assistir mais este vídeo e até um próximo vídeo do Controle Ágil.